Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui para revisar os assuntos que irão cair na prova, tá? Esses assuntos eles já foram dados, vocês já tiveram aí aulas gravadas e aulas online. E hoje a gente vai só revisar, tá certo? A fim de que vocês façam a prova, né, com os conteúdos que foram administrados. Um dos assuntos que a gente estudou foi sobre as disfunções metabólicas. Nas disfunções metabólicas, a gente vai abordar 3 tipos de assunto: hipertensão arterial, diabetes mellitus e diabetes gestacional, tá? Então, a gente vai ver, né, os pontos principais para que vocês consigam fazer a prova. Eu não vou dar o assunto destrinchado, tá? Porque, como eu já falei, ele já foi dado, já foi explicado. A gente vai fazer apenas uma revisão para que vocês façam a prova. Então, iniciando aí por hipertensão arterial. Então, o que é a hipertensão? Segundo o Ministério da Saúde, ele classifica a hipertensão arterial como uma condição que é caracterizada pela elevação da pressão arterial, tá? E aí a hipertensão arterial sistêmica é uma doença que afeta aí geralmente 20% da população brasileira e chega a quase 50% da população idosa, tá? Aqui no Brasil. A hipertensão ela está relacionada com a quantidade de sangue que o coração ele vai bombear e a resistência da artéria ao fluxo sanguíneo, tá? Então, nosso coração, ele funciona como uma bomba que vai bombear o sangue através das artérias para todo o corpo. E aí, a resistência desse sangue dentro das paredes da artéria é que vai denominar a pressão arterial, tá? Então, quando o fluxo é muito intenso e a artéria não comporta tanto a quantidade daquele sangue, a pressão arterial ela vai se elevar, porque é muito sangue correndo dentro de um vaso, dentro da artéria, que não comporta, tá? E aí, consequentemente, a pressão arterial ela vai aumentar. Então, as alterações que são provocadas pela doença, né, que é a doença hipertensiva, a doença hipertensão arterial, ela aumenta o risco de ocorrências de AVC, conhecidos hoje como AVE, acidente vascular encefálico e não mais cerebral, tá? Também aumenta as chances, né, de doenças renais e cardíacas. Além disso, a hipertensão arterial facilita a formação de placas ateroscleróticas, ou seja, placas de gordura dentro das artérias coronárias, elevando assim a predisposição ao infarto. Geralmente, pessoas que apresentam sintomas, né? Porque a situação já está bastante grave, porque a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Quando a pessoa ela vem apresentar os sintomas, é porque a situação ela já está bem agravada. Então, quando presente os sintomas, o paciente ele queixa-se de cefaleia, que é a dor de cabeça, vertigem, que é a tontura, e zumbido no ouvido e sangramento nasal. Esses sintomas são mais frequentes durante crises hipertensivas, ou seja, crises quando a pressão arterial está acima do normal. Palpitações e dor no peito é um sintoma bem característico, além também de dispneia e edema nos membros inferiores. Sugerem comprometimento cardíaco e maior gravidade da doença, levando assim a uma doença cardíaca ou um infarto agudo do miocárdio. De acordo com o diagnóstico, a hipertensão arterial ela se baseia em 2 aferições da pressão arterial, tá? Preferencialmente quando a pessoa está em repouso. É realizada em consultório com um aparelho próprio para essa finalidade. Também pode ser feito o teste ergométrico, que vai verificar, né, o comportamento da pressão antes, durante e após algum esforço físico, tá? Porém, a monitorização ambulatorial da pressão arterial, conhecido como MAPA,
vai efetuar medidas de seus valores no período de 24 horas ao longo das atividades cotidianas, né, daquele cidadão. E também vai verificar a pressão durante o sono, tá? O teste ergométrico que utiliza o mapa, né, a aferição dentro das 24 horas nas atividades cotidianas e durante o sono, é o recurso mais usado para confirmar o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. E aí vários fatores podem contribuir para a elevação da pressão arterial, como, por exemplo, estresse, exercício físico, idade, né, e síndrome do jaleco branco, que é aquela pessoa que não pode ver um profissional da saúde, que a pressão se eleva. E aí as séries de sons que o operador ouve ao verificar a pressão sanguínea, né, quando é aferido a PA, que a gente chama, são chamados de sons de Korotkov, que é aquele primeiro batimento, né, que é a sístole, e o último batimento, que a gente chama de diástole. O ponto mais alto da pressão nas artérias, que é o primeiro som claro que a gente ouve, é conhecido como pressão sistólica, tá? Primeiro som Korotkov é a pressão sistólica. E o ponto mais baixo, ou a pressão que está presente sobre as paredes arteriais, ponto em que o som ele muda ou o som ele desaparece, é o último som que a gente escuta na aferição da PA, é chamada de pressão diastólica, a diástole, tá? O instrumento utilizado para fazer a aferição da PA é o esfigmomanômetro, tá? E o estetoscópio é o instrumento que vai amplificar os sons e transmitir até os ouvidos de quem está auscultando, de quem está aferindo a PA. Aqui são aquela velha tabela, tá, de procedimentos para preparar o paciente para aferir a PA. Então, só resumindo, né, o paciente ele precisa estar em repouso pelo menos 5 minutos antes da aferição. Se ele praticou, veio de bicicleta, veio fazendo uma longa caminhada, necessita um repouso aí de 30 minutos. Não é recomendado que o paciente, antes da aferição da PA, tenha tomado algum café, né, alimentos que aumentem a PA, que aumentem a pressão arterial, que possam dar interferência. A roupa do paciente não pode ser apertada, impedindo, né, a circulação normal da aferição no braço. O posicionamento do paciente, o paciente ele deve estar sentado, as pernas devem estar descruzadas, o braço deve aferir, né, na altura do coração, enfim. São procedimentos que a gente tem que fazer, tá, para que não altere os valores normais da PA. Tá? Então, a gente tem que atentar para esses tipos de detalhe. E aí são os valores de referência da PA, tá? Uma PA satisfatória, conhecida como ótima, é uma PA que é abaixo de 12, a pressão sistólica, e a diastólica abaixo de 8. Normal é de 130 abaixo e a diastólica 85 abaixo. E normal elevado, que está um pouquinho elevada, é uma PA entre 13 a 130 a 139 sistólica e 85 a 89 a diastólica. Já pode se considerar uma hipertensão se a pessoa apresentar uma hipertensão tipo 1, né, estágio 1, que é 14 por 15 a sistólica e a diastólica 9 por 99. O estádio 2 é classificado, né, com a PA de 160 até 179 e a diastólica de 100 a 109. E o estágio 3 acima de 180 a sistólica e acima de 110 a diastólica. O tratamento consiste na mudança de vida do paciente, tá, na prática principalmente na alimentação, na prática de exercícios físicos, e também pode fazer o uso de medicamentos, né, o tratamento medicamentoso, que uma vez diagnosticado como hipertensão arterial, ela é uma doença crônica, então vai persistir ao longo da vida e o paciente ele precisa tomar as medicações. Né? E aí devemos ter os cuidados de enfermagem. Então, quais são os cuidados de enfermagem? Orientar o paciente, né, quanto à mudança no estilo de vida, para
a importância na prática de exercícios físicos, né? Orientar esse paciente também em todas as vezes que ele for aferir a sua PA que dê alterada, tá? Agora vamos falar sobre a diabetes, tá? Aqui é a história de como surgiu a diabetes, eu já dei essa aula para vocês, eu não vou me atentar, vamos para o que nos interessa, tá? Então, bora lá. A diabetes mellitus está relacionada com a quantidade de glicose no nosso organismo, tá? Então, a glicose, glucose ou dextrose é um monossacarídeo, tá? Que é um dos carboidratos mais importantes na biologia. A glicose, ela vai ser uma fonte de combustível, tá? Das células do nosso corpo. Funciona como se fosse a gasolina do nosso carro, oferecendo assim energia para cada tecido e cada órgão funcionar de forma correta. Já a insulina é um hormônio que vai controlar a quantidade de glicose no nosso sangue. E aí o corpo ele vai necessitar desse hormônio para utilizar a glicose que obtamos por meio dos alimentos como fonte de energia de maneira apropriada. O excesso de glicose da má alimentação, ou seja, uma alimentação rica em gordura, rica por exemplo, refrigerante, frituras, né, em massas, gera com o tempo um quadro persistente de hiperglicemia, ou seja, de glicose alta no sangue. Inicialmente, o corpo ele vai conseguir manter o nível de glicose normal, graças à produção da insulina, do hormônio de insulina, que vai controlar esse nível elevado de glicose. Mas com o tempo, o pâncreas ele vai ficando sobrecarregado, ou seja, comprometido, e aí vai surgir a diabetes, tá? Podendo aparecer também a obesidade e outros problemas, como, por exemplo, um problema cardíaco, né? Entupimento das artérias, enfim. E aí o diabetes mellitus vai ser uma síndrome de etiologia múltipla decorrente, né, da falta da produção da insulina ou da incapacidade da insulina de exercer de forma adequada os seus efeitos. E aí vai caracterizar pelo aumento da glicose, conhecida como hiperglicemia crônica, tá? Com distúrbios no metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. Então, a regulação do processo ela é feita por dois grupos de células secretoras dos hormônios no pâncreas. O nosso pâncreas ele produz dois tipos de hormônio, a insulina, que vai controlar os níveis elevados de glicose no sangue, e o glucagon, tá? Que o glucagon ele vai fazer o efeito contrário. Se tem pouca glicose no nosso sangue, o glucagon ele vai fazer com que essa glicose aumente. Se tem muita glicose, aí vai entrar a insulina, diminuindo os níveis dessa glicose. Então, as células betas, elas vão produzir insulina e as células alfas vão produzir o glucagon. Depois de cada refeição, os níveis de glicose no sangue sobem. O excesso de glicose vai estimular as células beta, que são as células produtoras da insulina, no pâncreas, a liberar esse hormônio, o que vai permitir que a glicose ela seja armazenada sob forma de glicogênio e ácidos graxos. Como resultado, os níveis sanguíneos de glicose voltam aos valores normais. Se o corpo ele já fica sem alimentação por muitas horas, os níveis de glicose no sangue ele vai cair. E aí a queda vai estimular as células alfas, que é a produção do glucagon, que vai permitir que o corpo libere glicose armazenada, tá? Para que esse nível de glicose aumente no nosso corpo e volte ao estado normal. E aí podemos classificar a diabetes em dois tipos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. Diabetes tipo 1 são pessoas que já nascem com a deficiência na produção de insulina, tá? E não conseguem controlar os níveis de glicose no sangue. Então,
geralmente é uma doença genética, tá? Adquirida. E a pessoa ela precisa estar tomando insulina. Diabetes tipo 2 é uma diabetes que é adquirida ao longo da vida devido aos hábitos alimentares e de falta da prática de exercício físico. Então, a diabetes tipo 1 é ocasionado pela destruição da célula beta no pâncreas, em geral, por decorrência de uma doença autoimune, e aí o sistema imune toma as células beta, que são as células produtoras de insulina, por células agressoras e destrói essas células, levando à deficiência absoluta de insulina no nosso organismo. No diabetes tipo 1, por ser uma doença onde o próprio sistema imune vai destruir de forma rápida, o pâncreas tem-se pouca ou nenhuma produção de insulina, do hormônio de insulina. Desta forma, os sintomas na diabetes 1 é mais acentuados e graves, tá? Geralmente surgindo aí na infância ou adolescência e requerendo a utilização de doses diárias. O paciente do tipo diabetes tipo 1, ele faz uso de insulina diariamente para manter o controle da glicose no sangue. O diabetes tipo 2 é o mais comum, cerca de 90% dos pacientes diabéticos é pela forma do diabetes tipo 2 e está associado ao estilo de vida de cada pessoa. Então, a instalação do quadro é de forma mais lenta, onde o pâncreas ele vai secretar insulina, mas as células corporais não vão reagir da mesma forma a ela, tá? E os receptores que permitem a entrada de glicose nas células ficam inativos. Geralmente, a diabetes tipo 1 acomete mais adultos acima dos 40 anos e pessoas obesas. E nesse tipo de diabetes, há a união de dois fatores para que ela ocorra: resistência à insulina e diminuição também da produção de insulina. Nesse caso, também há uma predisposição genética que, juntamente com os fatores ambientais, culminam, tá, para o aparecimento da diabetes, como, por exemplo, obesidade e sedentarismo. Então, os 3 sintomas clássicos de diabetes mellitus é poliúria, polidipsia e perda inexplicada de peso. Poliúria é quantidades excessivas de urina durante a noite. Gente, eu tô falando assim porque eu tô querendo gripar, tá? Mas não é coronavírus, com fé em Deus, não é. Aí, às vezes, vocês vão ver eu com dificuldade, né? Falta de ar, mas vai dar certo. Eu vou dando umas pausas para ver se vai melhorando. Então, a poliúria é quantidades excessivas. Deixa eu dar uma pausa aqui, rapidinho. Poliúria é a quantidade excessiva, né, de urina. E a polidipsia é sede excessiva, tá? Que é um dos sintomas muito característico da diabetes mellitus. Aí, se o tratamento não for realizado de forma rápida, os sintomas ele pode evoluir para uma desidratação severa, sonolência, vômitos, dificuldades respiratórias e até mesmo coma. Esse quadro mais grave é conhecido como cetoacidose diabética e necessita de internação para o tratamento, tá? Para regulação dos sintomas. Então, os sintomas da diabetes mellitus são decorrentes do aumento de glicemia e complicações crônicas a longo prazo, e os sintomas da hiperglicemia são polidipsia, que é a sede excessiva, poliúria, que é a quantidade
excessiva de urina, tá? A polaciúria, que é o aumento do número de micção, tá? Com diminuição do volume da urina, ou seja, urina pouca, mas muitas vezes ao dia. Astenia, polifagia, fadiga, vertigem, problemas visuais, perda de peso e até mesmo o coma hiperglicêmico. O diagnóstico se dá através do exame de HGT, tá? O diagnóstico laboratorial pode ser feito de algumas maneiras e, caso positivo, deve ser confirmado em outra ocasião. Então, o paciente ele precisa estar em glicemia de jejum ou glicemia casual e glicemia pós-sobrecarga. Então, é feito 3 tipos. Quando o paciente está em jejum, depois que ele fez a alimentação, e também após ele fazer um exame pós-sobrecarga, onde ele vai tomar uma garapinha, tá, de glicose, 75 gramas via oral, para ver os valores. É geralmente o exame que as grávidas fazem. Então, a glicemia pós-sobrecarga, para essa finalidade, vai administrar 75 gramas de glicose por via oral. E as dosagens de glicose sérias em jejum e após 120 minutos, tá? Da sobrecarga. Faz a avaliação para ver os níveis de glicose no sangue, se está alterado ou se está em valores normais. O tratamento consiste, nos hábitos de vida, prática regular de atividade física. É essencial manter o peso ideal, tá? Com dieta balanceada, tratamento medicamentoso e avaliação sempre da glicemia. O objetivo do tratamento é normalizar, tá? Os níveis de glicemia no sangue. Entretanto, a pressão arterial e os níveis de colesterol também devem estar sempre controlados. O tratamento, para diabetes tipo 1 inclui frequentemente injeções de insulina como rotina para suprir a falta dela, no organismo, porque o organismo não consegue produzir. E se não for tratada, ela pode causar uma cetoacidose diabética, tá? Com surgimento de cetonas, que são substâncias altamente tóxicas para o nosso organismo que vão acumular no sangue. Sendo assim, é necessário que o paciente se trate para evitar complicações futuras. E o que é a cetoacidose diabética? A cetoacidose diabética vai ser uma emergência médica e acontece quando os níveis de açúcar no sangue do paciente, ele encontra-se muito alto, tá? Acompanhando o aumento, assim, das cetonas no sangue, que são as substâncias tóxicas. E o que é essas cetonas? Então, para evitar que as células parem de funcionar, o organismo passa a usar os estoques de gordura para gerar energia. Só que nesse processo em que o corpo usa a gordura como energia, forma as cetonas, que são as substâncias tóxicas. Essas substâncias ácidas vão desequilibrar o pH do nosso sangue e causar um desequilíbrio na composição sanguínea, que, se não for tratado, pode levar até a coma ou até mesmo à morte. Como os pacientes diabéticos tipo 1 não produzem insulinas, a cetoacidose é uma complicação muito comum, tá? Nesses tipos de paciente. No diabetes tipo 2, ela também pode ser vista, principalmente durante algum quadro de infecção ou quando o paciente ele não aplica corretamente as doses de insulina. Então, para prevenir a cetoacidose, a gente deve ter alguns cuidados, como a aplicação correta das injeções de insulina, realização das medidas de glicemia capilar com o glicosímetro, acompanhamento médico regular e controle alimentar para evitar, assim, alimentos com alto teor de açúcar, que pode levar a uma cetoacidose. Em casos de sinais como boca seca, poliúria, hiperglicemia, mal-estar, êmese, vômito do abdominal e hálito com cheiro de acetona, é importante que o paciente ele seja rapidamente levado para uma unidade hospitalar, pronto-socorro. E aí os efeitos do diabetes, que pode fazer no sangue é retinopatia,
que é o supercrescimento dos vasos sanguíneos na retina, causando a perda da visão. Nefropatia, que é a lesão dos vasos dos rins. Neuropatia, que é a má circulação que causa dano nos nervos. Doença cardíaca coronária, como causada pela aterosclerose, tá? Lesões em pequenos vasos. Má circulação dos membros inferiores, com perda da sensibilidade, formação de edema, aparecimento de feridas como úlceras, tá? Ou gangrena. E amputações, né? Então, a insulina vai ser o hormônio, tá? Que vai ser aplicado. Então, todas as pessoas com diabetes tipo 1 e muitas com tipo 2, elas precisam da insulina para controlar o nível de glicose no sangue. Existem vários tipos de insulina disponíveis para o tratamento da diabetes e elas vão se diferenciar de acordo com o tempo que ficam ativas no nosso corpo, tá? Também pelo tempo que vão começar a agir e de acordo com a situação do dia em que elas são mais eficazes. Aí quanto às orientações de forma que a gente deve receber a insulina, administrar, então orientar e os cuidados com os pés e a pele de forma global, monitorar frequentemente a glicemia, a pressão arterial, realização das atividades físicas frequentes, manter o peso ideal, não fumar e exercícios para melhorar a respiração. E aqui são os tipos de insulinas, tá? Eu não vou me atentar a isso, não é assunto que irei cobrar em prova. Sobre a forma de armazenamento também, a gente já falou, não vou cobrar em prova, então a gente não vai se ater a isso, tá? Agora, os locais de aplicação subcutânea, tá? Então, pode ser feito no músculo do tchau, nos braços, no abdômen, na barriga, nas nádegas ou nas coxas, ok? A aplicação é feita em 90 graus com uma agulha própria para insulina, que é a de 1 ml. E essa lipohipertrofia é um quadro, né, de complicação pelo uso frequente daquela região para aplicação da insulina. E aí entra a importância do revezamento, né, do local de aplicação da insulina. Então, a gente não deve aplicar sempre no mesmo local. A gente tem que estar variando o local de aplicação para não formar a lipohipertrofia, tá? E diabetes gestacional é uma condição caracterizada pelo aumento da glicose no sangue, tá? Que anteriormente a mulher grávida ela não tinha, tá? Mas que começa a surgir após a 20ª semana de gestação, tá? Então, após a 20ª semana de gestação, a paciente apresentou pela primeira vez, né, os níveis de glicose alto no sangue, ela já é classificada como um paciente de diabetes gestacional. Então, só para reforçar, em comparação com as mulheres não grávidas, as gestantes elas tendem a ter maior risco de hipoglicemia, ou seja, perda de glicose, tá? Durante os períodos fora das refeições e durante o sono. Isso ocorre porque o feto, o bebê, ele vai extrair continuamente, né, a glicose da mãe, tá? Mesmo quando a mesma encontra-se em jejum. Conforme o feto cresce, maior será a sua necessidade de glicose, porque ele está em crescimento, ele precisa de energia. A partir do segundo semestre de gravidez, como o bebê começa a ficar grande, a mãe precisa de mecanismos protetores contra a hipoglicemia, tá? Para os níveis não cair, pois o consumo de glicose do bebê torna-se intenso. Esta proteção vai surgir através dos hormônios produzidos naturalmente pela placenta, como estrogênio, progesterona e somatotropina coriônica, que agem diminuindo o poder da ação da insulina, fazendo com que mais glicose seja produzida, tá? E fique disponível na corrente sanguínea. Então, gestantes com diabetes gestacional, elas vão produzir níveis elevados de glicose no sangue,
principalmente após refeições, que é o momento em que o organismo recebe uma carga grande, né, vinda dos alimentos. O diabetes gestacional só costuma surgir a partir da 20ª semana de gestação, no segundo trimestre, tá? Então, antes disso, não é diagnosticado. Se a mãe já tinha diabetes antes, tudo bem. Mas diabetes gestacional só pode ser definida, só pode ser dizer que é diabetes gestacional após a 20ª semana de gestação. E aí, quais são os fatores de risco, né, para diabetes gestacional? Idade materna avançada, sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez. Gente, só um minuto, tá? Deposição central excessiva de gordura corporal, histórico familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, crescimento fetal excessivo, né, que vai exigir a maior produção de insulina, polidrâmio, que é o aumento da quantidade de líquido na barriga, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual, antecedentes obstétricos, síndrome de ovários policísticos e baixa estatura. E aqui são os valores, né, o diagnóstico da diabetes gestacional. Então, a glicemia em jejum para gestante, o normal é até 92. A glicemia após 1 hora, o normal é até 180. E a glicemia após 2 horas, o normal é 143 milímetros de mercúrio por delitro, tá? Se esses números eles estão elevados, o paciente ele é classificado como diabetes gestacional, tá? Após a 20ª semana de gestação. E o tratamento consiste, né, na mudança dos hábitos alimentares, na prática de atividade física, monitoramento da glicemia capilar. E se os níveis permanecerem elevados, recomenda-se iniciar o tratamento farmacológico com aplicação de insulina e uso de metformina. Quanto às complicações da diabetes gestacional, os fetos, eles podem nascer com mais de 4 quilos, tá? E precisam ser submetidos a partos cesáreos. Bebês de filhos diabéticas, né? De mães diabéticas, não tratado, tem maior risco de morte intrauterina, ou seja, dentro da barriga, problemas cardíacos, respiratórios e icterícia, tá? Amarelamento, com a pele amarelada. Agora, a gente vai ver sobre disfunções hematológicas. Só um minuto aqui, para eu mudar aqui. Vamos lá sobre as disfunções hematológicas. Então, as disfunções hematológicas são as disfunções que acontecem no nosso sangue. Então, como eu já falei para vocês, né, o nosso sangue ele é constituído por células sanguíneas. Essas células se dividem em glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaqueta e plasma. Os glóbulos brancos são as células de defesa, tá, e de imunidade do nosso corpo, como os leucócitos, macrófagos, basófilos, neutrófilos, monócitos e eosinófilos. E os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio de gases no do nosso sangue. E aí teremos a presença de glóbulos vermelhos, eritrócitos, as hemácias, a hemoglobina e hematócrito. A plaqueta, ela tem a função de coagulação do nosso sangue e o plasma
é a parte líquida do sangue, tá? É uma solução aquosa amarelada, constituída de água, sais minerais e proteínas, tá? E sua função é transportar essas substâncias para todo o nosso corpo. E aí temos algumas disfunções, né? A iniciar por anemia, que é definida pela Organização Mundial da Saúde como a condição na qual a hemoglobina no sangue está abaixo do normal, levando assim a diminuição da capacidade de transportar oxigênio. Lembra que os glóbulos vermelhos são células responsáveis pelo transporte de gases no nosso organismo. A hemoglobina é um tipo de glóbulo vermelho que carrega oxigênio para o nosso corpo, tá? Quando ocorre a diminuição dessa hemoglobina no sangue, consequentemente vai ter a diminuição do oxigênio. Então, diz haver anemia quando a concentração da hemoglobina sanguínea ela diminui em 13 gramas por decilitro em homens, 12 para as mulheres e 11 para gestantes e crianças entre 6 meses a 6 anos de idade. As anemias elas podem ser causadas por diversos fatores, como, por exemplo, a ausência de ferro, de zinco, vitamina B12 e proteínas. Aqui são os valores de referência, a gente não vai se ater agora no momento. E quais são as principais causas de anemia, né? Perda excessiva de sangue, deficiências e anomalias, né, na produção das hemácias e destruição excessiva das hemácias levam à anemia. A anemia ela é classificada em diversos tipos. Nós vamos ter a anemia ferropriva, que é a mais comum, tá? 90% das anemias elas são causadas pela falta do ferro. O ferro ele é considerado um nutriente essencial para a vida e vai atuar na síntese, ou seja, na fabricação de células vermelhas do nosso sangue e no transporte do oxigênio para todas as células do nosso corpo. Então, crianças, gestantes, mulheres que estão no processo de amamentação, meninas adolescentes e mulheres adultas em fase de reprodução são pessoas mais afetadas, tá, pela doença. Muito embora alguns homens na fase da adolescência e adultos, idosos também eles podem ser afetados, mas é mais específico nas mulheres. Aqui são alguns sintomas, tá? Devido à carência de ferro no nosso organismo. Então, fadiga generalizada, anorexia, palidez de pele e mucosas, menor disposição para trabalho, dificuldade de aprendizagem nas crianças e apatia, que é a falta de motivação e entusiasmo. O diagnóstico. O diagnóstico ele é feito através de exames de sangue, onde vai verificar o hemograma, tá? Que vai mostrar a anemia, caracterizada pela presença de glóbulos vermelhos menores que o normal, microcitose, por faltar conteúdo hemoglobínico, né? A hemoglobina não é produzida, não há presença de oxigênio de forma adequada, e aí essas células elas vão diminuir, vai apresentar diminuídas do que o normal. O tratamento consiste, né, na introdução de ferro através dos alimentos ou no uso de suplementação, tá? Geralmente, pessoas que fazem o tratamento, ele recebe aí a cura no período de 2 a 3 meses depois que inicia o tratamento. E quais são os alimentos ricos em ferro, né? Carne vermelha, vegetais que contêm folhas escuras, tá? Mas a absorção através da alimentação é menor. Os cereais, de modo geral, em particular o feijão e a lentilha, também são ricos em ferro. E aí recomenda-se utilizar esses tipos de alimentos ricos em ferro, agregado ao suco cítrico de laranja, de acerola, para que a absorção do ferro seja melhor, ou seja, de forma eficaz. Já a anemia perniciosa é a anemia causada pela deficiência da vitamina B12, tá?
que fica isolado a partir do extrato do fígado. É indispensável na espécie humana para a proliferação de glóbulos de sangue para a manutenção da integridade das células. A vitamina B12 ela só existe no reino animal. Os vegetarianos restritos que não comem nenhum produto de origem animal, que são raríssimos no Brasil, eles desenvolvem esse tipo de anemia perniciosa. A falta dessa vitamina causa anemia e alterações neurológicas que são progressivas e mortais se não houver tratamento. Os sintomas: glossite, que é a língua vermelha e ardente, surgem dormências, depois falta sensibilidade nas extremidades, deterioração mental irreversível, e o diagnóstico através do exame de sangue, né, o hemograma, caracterizado pela presença de eritrócitos maiores que o normal. E a dosagem de vitamina B12 no soro sanguíneo é útil para diagnóstico, tá? O tratamento consiste na reposição dessa vitamina. 2 ou 3 dias após a primeira injeção, o paciente ele já sente-se eufórico, já sente predisposto, né? E com apetite. E a anemia ela cura-se em poucas semanas e os sintomas neurológicos ele é tratado de forma mais lenta. A anemia falciforme é uma doença genética, tá? E hereditária, passada de pais para filho. É causado por anormalidade da hemoglobina, né, no sangue. Esses glóbulos, eles perdem a sua forma e eles passam a ter forma de foice. Os glóbulos que antes eram discoide em forma de disco passam a ser em forma de foice, como mostra aqui a imagem. E esses glóbulos deformados, alongados, nem sempre conseguem passar, né, através de pequenos vasos. E aí bloqueia, impede a circulação do sangue nas áreas ao redor. Como resultado, pode causar o tecido circunvizinho e provocar bastante dor. A anemia falciforme ela é mais frequente na população negra e em seus descendentes, mas ocorre também em pessoas brancas. Ela não é contagiosa e as pessoas que são portadoras de anemia falciforme, elas necessitam de cuidados especiais de saúde desde a infância. E o que é o traço falciforme? O traço falciforme não deve ser confundido com a anemia, tá? Porque o traço falciforme significa que a pessoa é tão somente portadora da doença, mas ela não tem os sintomas, não tem as características, ela só é portadora. Mas os sintomas não manifestam, tem uma vida normal. Então, quais são os sinais e sintomas de anemia falciforme? Crises dolorosas, dor em osso, músculos, juntas, associados a não infecção, exposição a frio e esforços, palidez, cansaço fácil, icterícia, que é a cor amarelada da pele, né, visível principalmente no branco do olho, úlcera, que são feridas nas pernas, nas crianças, pode haver inchaço muito doloroso nas mãos e no pés. Pode haver também sequestro do sangue no baço, causando palidez muito grande, às vezes até mesmo desmaio, aumento do baço, que é uma emergência, tá? E maior tendência a infecções. O tratamento consiste em medicações para dor, uso de antibióticos, aumento da oferta de líquidos, transfusão sanguínea, repouso no leito e até mesmo cirurgias. E aqui são os cuidados de enfermagem, tá? Que deve-se ter. Não vou me atentar para isso agora. A hemofilia é um outro tipo de distúrbio hematológico, que é uma doença genética hereditária, que se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação do sangue e manifesta-se quase exclusivamente no sexo masculino. Existem 2 tipos de hemofilia, hemofilia tipo A e B. A hemofilia do tipo A, ela é caracterizada pela deficiência do fator 8 de coagulação no sangue e a B pela deficiência do fator 9. Os sangramentos são iguais nos 2 tipos, porém a gravidade dos sangramentos também vai depender da quantidade de fator presente no plasma, tá? Então,
O que causa? O gene que causa a hemofilia é transmitido pelo par de cromossomos sexuais X. Em geral, as mulheres elas não desenvolvem a doença, mas elas são portadoras do defeito. O filho do sexo masculino é que pode manifestar a enfermidade. Por quê? É uma doença que atinge somente o cromossomo X. Como a mulher tem 2X, um X sadio substitui o X que é defeituoso. Já no homem, não. O homem tem 2 cromossomos, X e Y. O X, ele é afetado. Então, o homem, inevitavelmente, vai ser portador e vai ter o defeito, tá? Vai ter a doença. Além dos sinais clínicos, o diagnóstico ele é feito por meio de um exame de sangue, que vai medir a dosagem de nível de fatores 8 e 9 de coagulação sanguínea. E aqui é o que eu falei para vocês. Em mulheres têm 2 cromossomos X. Ela só vai ser portadora porque o cromossomo X sadio substitui o defeituoso. Já no homem, não. O homem ele só tem um cromossomo X e o Y. Se o cromossomo X for afetado, ele vai ser portador e ele vai ter os sintomas, inevitavelmente. Então, o tratamento da hemofilia evoluiu muito e consiste, na reposição do fator anti-hemofílico. Paciente com hemofilia A recebe a molécula do fator 8 e pacientes de hemofilia B recebe fator 9. Os hemocentros distribuem de forma gratuita a medicação que é fornecida pelo Ministério da Saúde. Quanto mais precoce for o início do tratamento, menor serão as sequelas que deixarão o sangramento para aquele paciente. Por isso, o paciente ele deve ter em casa a dose de urgência do fator anti-hemofílico específico para o seu corpo, para o seu caso, e ser treinado para aplicá-la em si mesmo, tão logo apareçam os primeiros sintomas. Devem também fazer essa aplicação de gelo no mínimo 3 vezes por dia, por 15 a 20 minutos, até que a hemorragia estanque. Que são algumas recomendações e os cuidados de enfermagem. E as leucemias, que é uma neoplasia maligna dos ossos formadores de sangue, tem como principal característica o acúmulo de células jovens blásticas anormais nas células ósseas. Gente, só um minuto. Então, a hemofilia, ela tem como característica principal o acúmulo de células jovens blásticas anormais na medula óssea, que substitui as células sanguíneas normais. A medula vai ser o local de formação das células sanguíneas, ocupa a cavidade dos ossos, principalmente o externo, que é esse osso aqui do tórax, e a bacia, o osso do quadril, que é conhecida popularmente por tutano, tá? Então, essas células novas são produzidas no interior desses ossos grandes, externo e bacia. Nelas são encontradas células mães, tá? Células que dão origem a outras células, ou precursoras que originam elementos figurados do sangue, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, como hemácias e eritrócitos, e as plaquetas. A quantidade normal de leucócitos no sangue é de 4 a 11 mil milímetros de sangue. Passou disso, já é alterado, tá? Gente, só um minuto, só para eu ver aqui. Então, a leucemia é o câncer, tá? Que se origina de células do sangue na medula óssea, ok, gente? Leucemia
é o câncer que vai se originar de células do sangue na medula óssea, presente no interior dos ossos grandes, como externo e bacia. A produção dessas células novas, células mães, serão produzidas na medula óssea, conhecidas, tá? Eu não vou falar sobre manifestações clínicas, tratamento, porque isso não vai ser cobrado em prova, tá? Os tipos de leucemia também não. Deixa eu ver só aqui os assuntos. Os tipos de leucemia, tratamentos, cuidados. Só um minuto, tá, gente? Nossa. Gente, só um minuto que eu tô vendo onde foram parar os slides, que deu um problema aqui. Só um minuto. Vamos lá, só para a gente dar continuidade. O tratamento, né, para as leucemias, né, para o câncer do sangue, um dos tratamentos é a quimioterapia, tá? A quimioterapia é o método que vai utilizar compostos químicos chamados de quimioterápicos, tá? No tratamento de doenças causadas por agentes biológicos. Quando aplicada ao câncer, a quimioterapia é chamada de quimioterapia antineoplásica ou quimioterapia antiplástica. A quimioterapia ela pode ser feita com a aplicação de um ou de mais quimioterápicos. A poliquimioterapia, que é o uso de vários medicamentos, né, contra o câncer, é de eficácia comprovada e tem como objetivo atingir populações celulares em diferentes fases do ciclo celular, tá? Diminuindo o desenvolvimento de resistência a drogas e promover maior resposta às doses administradas. A quimioterapia ela pode ser utilizada em combinação com a cirurgia e a radioterapia. De acordo com a finalidade da quimioterapia, ela é classificada em curativa, quando ela é usada com o objetivo de se conseguir o controle completo do tumor, como nos casos de doenças de Hodgkin, leucemias agudas, carcinomas de testículo, coriocarcinoma gestacional e outros tipos de tumores. Adjuvante, quando ela se segue à cirurgia curativa, tendo o objetivo de esterilizar as células residuais locais ou as circulantes, diminuindo a incidência de metástase à distância. Exemplo, uma quimioterapia adjuvante é aplicada em caso de câncer de mama operado em estágio 2.
Quimioterapia neoadjuvante ou prévia é aquela quimioterapia que é indicada para se obter a redução parcial do tumor, visando permitir uma complementação terapêutica com a cirurgia ou a radioterapia, tá? Ou seja, a quimioterapia, um exemplo pré-operatória aplicada em casos de sarcomas de partes moles e ossas. A paliativa, ela não tem uma finalidade curativa, tá? Ela é usada com a finalidade de melhorar a qualidade de sobrevida daquele paciente. É um caso de quimioterapia indicada para carcinoma indiferenciado de células pequenas do pulmão. E só para vocês entenderem, eu queria saber onde está esse slide, que eu acho que sumiu, gente. Eu estava procurando aqui o slide que vem falando sobre o que é leucemia, carcinoma. Ai, gente, perdi o slide, mas tudo bem. Não irei cobrar em prova. Então, a nossa revisão sobre disfunções hematológicas encerra aqui, tá?